Quem está aqui com a gente agora é o deputado Harold Oliveira. Ele é deputado há 9 mandatos, já era deputado antes da Assembleia Constituinte, foi deputado constituinte, está aqui com a gente até agora. Estava me contando que foi para o Senado agora, a partir do ano que vai ser senador. Deputado, gostaria de ouvir do senhor, então, sobre esse processo de discussão lá durante a Assembleia Constituinte, o resultado dessa Constituição, chamada Constituição Cidadã, o que ficou dela 30 anos depois? É um texto que a gente precisa defender hoje em dia, tem muita gente que fala que é um texto longo demais ou que já foi muito emendado. Na cabeça do senhor, existe uma possibilidade de revisão desse texto, ou seja, uma outra Constituição? Você acha que o país, a conjuntura, estaria pedindo isso? Olha, a legislação, normalmente, a sociedade evolui, a legislação estabelece as regras de direitos e obrigações e, naturalmente, tem que mudar, tem que adaptar e tem que atualizar. A Constituição de 88, ela marcou o fim de um ciclo, que era um ciclo de regimes militares, com as consequências, e o início, então, de a plenitude do Estado de Direito. E essa Constituição foi discutida e foi elaborada no momento em que havia muito apelo para maiores direitos da população. Então ela se tornou uma Constituição em que abriu realmente para a população passou a ser o foco mais importante, o cidadão passou a ser o foco mais importante, daí o doutor Ulisses Guimarães chamar de Constituição Cidadã. Agora, evidente que teve problemas. Primeiro, foi uma constituinte congressual, feita numa legislatura até a primeira metade. Claro que os temas que não foram acordados dentro dos debates da Constituição foram remetidos para serem ajustados em emendas, em leis complementares, etc. Mas acontece que o público que queria analisar essas emendas, essa legislação, era o mesmo, os próprios deputados e senadores que tinham participado. Então não houve entendimento. Houve a previsão de uma revisão 5 anos depois, mas aí tivemos problemas com impeachment do presidente da República, tivemos um escândalo violento dentro do Senado, o vice-presidente Itamar Franco assumiu a presidência e, naturalmente, ele teve outras prioridades, ele tinha que garantir a estabilidade do país naquele momento, e a revisão da Constituição não foi feita. Daí nós temos hoje essa infinidade de emendas que são feitas periodicamente. Mas a legislação é assim mesmo, ela vai sendo emendada. Eu não acho que a Constituição tem seus problemas, ela foi muito analítica, muito detalhista, Havia sempre uma intenção muito grande de colocar tudo na Constituição como se aquilo fosse a salvação da pátria, para proteger mais aquela legislação, enfim. Mas nós estamos vivendo sobre a égide dessa Constituição, ela está dando conta, nós estamos com as instituições estabilizadas, todas as nossas instituições estão estabilizadas e estamos convivendo com isso. Claro que tem que ser feita revisão agora em certas áreas que até o próprio momento tecnológico e da comunicação fizeram, que é a questão, por exemplo, que tem que ser revista de uma reforma política, uma reforma tributária e pacto federativo, enfim, essas que são naturais. Não precisa, no meu entendimento, convocar uma Assembleia Constituinte para fazer isso. Isso tudo pode ser feito através de emenda constitucional. Deputado Harold Oliveira, obrigada pela sua participação. Tudo dentro do processo normal, então, nessa mesma Constituição, na opinião do senhor? Sim, o processo normal. A Constituição está vigente, ela tem as suas características, mas nós estamos acostumados com ela. Então, eu acho que ela não precisa convocar uma Assembleia Constituinte, porque isso pode trazer uma desestabilização nas instituições neste momento. Pode ser que no futuro, depois que estabilizarmos as questões todas, nós possamos fazer até uma Assembleia, mas não vejo necessidade. Deputado Harold Oliveira, obrigada pela sua participação. Uma boa sessão solene para o senhor.